Olá, sejam bem-vindos, meus alunos, minhas alunas. Começando aqui mais uma aula de História. Antes de iniciar a nossa aula, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem, curtam nossas videoaulas e ativem o sininho de notificação. Sou o professor Leones e hoje a gente vai falar sobre algumas características gerais da Grécia Antiga. Primeiro, a gente destaca a localização. Temos que dar destaque à localização da Grécia Antiga, dessa civilização antiga. A Grécia Antiga, ela se localizava na Península Balcânica. A Península Balcânica ficava ali próxima ao Mar Mediterrâneo, lá no continente europeu. A Grécia Antiga, ela é fragmentada, ela era fragmentada. Tinha a sua parte continental e tinha a sua parte insular, ou seja, formada por algumas ilhas. Na época da formação, houve a reunião de uma certa diversidade de povos. Esses povos, eles começaram a se fixar nessa região da Península Balcânica, né? Esses povos começaram a se organizar nos chamados genos. O que eram os genos? Eram pequenas populações, pequenos conjuntos populacionais. Com o passar do tempo, esses genos, eles começaram a aumentar e formaram as primeiras cidades-estados. Cidades-estados essas chamadas de polis, né, no plural. Cada uma dessas cidades-estados era uma polis. O plural, as polis. Cabe destacar que elas eram independentes. Uma não dependia da outra. E o conjunto dessas polis formava a chamada Hélade. Hélade, esse é o nome. Algumas dessas cidades-estado, a exemplo de Atenas e Esparta, além de serem diferentes, elas eram inimigas entre si. Eram muito diferentes. Eram antagônicas, eram opostas. Atenas, por exemplo, ela era mais humanista, dava mais valor ao humanismo, valorizava a razão, valorizava a virtude humana. Nasce em Atenas a cidadania, e a cidadania ela foi essencial para o desenvolvimento, para a criação de uma forma de governo que hoje é universal, a democracia, uma forma de governo onde o povo tinha voz, tinha vez, tinha o direito ao voto. A filosofia também foi uma invenção ateniense, também foi uma invenção da Grécia Antiga. A filosofia, ela servia para que o ser humano pudesse questionar o mundo através do pensamento, através do questionamento, através da dúvida. Então são legados de Atenas, dessa cidade-estado que constituía a antiga Grécia. Além desses exemplos de legado, temos também o teatro. Já falei a filosofia. Os Jogos Olímpicos nasceram na cidade de Atenas, né? Era um momento de paz entre as polis após as guerras. As polis, as cidades-estados, elas guerreavam entre si, né? Então, existia um momento de paz. E esse momento de paz, ele era confraternizado através dos Jogos Olímpicos. A literatura também foi uma importante invenção da Grécia Antiga. Esparta era o contrário, como eu falei antes. Era altamente militarizada. Existia um valor imenso ao militarismo, ao exército. Existia um valor imenso à força. O menino de Esparta, ele era criado para ser um soldado, para compor o exército de Esparta. Então havia essa valorização da força, da militarização e também da coragem, diferentemente de Atenas. Tebas também foi uma importante cidade-estado. Foi formada pelos indo-europeus
E só para destacar, os indo-europeus, esses povos, foram os primeiros a começar a formação dos gêmeos, que já foi mencionado anteriormente. Temos alguns exemplos: os aqueus, os dórios, os jônios e os eólios são exemplos desses povos indo-europeus. Temos aqui algumas formas de governo estabelecidos lá na antiga Grécia. A monarquia. A monarquia era uma forma de governo que era governado pelo rei. O rei era a figura central, a figura centralizadora de todo o poder. Ele comandava a sociedade, ele era visto como uma figura divina, ele comandava também a religião, comandava o exército, ele criava as leis, ele era o próprio juiz. Outra forma de governo, a oligarquia. Era o governo de poucos. A oligarquia era basicamente um tipo de governo comandado por grandes proprietários de terras, grandes latifundiários e muitas famílias ricas. Por isso era o governo de poucos. E também a tirania, que foi mais uma forma de governo. A tirania geralmente era implementada ou institucionalizada após as guerras, após golpes de Estado. Era comandada apenas por uma pessoa. Essa forma de governo comandada apenas por uma pessoa. Após essa pessoa institucionalizar o golpe de Estado. E por último, a democracia, onde os cidadãos eles decidiam através do voto de forma livre. Na democracia grega, mulheres, estrangeiros e escravos, eles não eram considerados cidadãos, logo não tinham direitos. A gente tem que, quando a gente fala sobre a história da Grécia Antiga, temos que mencionar os períodos dessa história, porque Grécia ela foi periodizada. Temos alguns períodos aqui que eu vou destacar e vamos mencionar as características principais desses períodos. A começar pelo período pré-homérico. Qual foi a principal característica desse período? Foi o período onde houve o povoamento da Grécia Antiga pelos indo-europeus, como eu acabei de falar anteriormente. Após veio o período homérico. Foi o período em que teriam sido criados os poemas, muito conhecidos, né? Ilíada, Odisseia, que foram atribuídos ao poeta Homero. Após veio o período arcaico, caracterizado pela formação das cidades-estado grega, as chamadas polis. Período clássico foi o período no qual as cidades gregas atingiram seu apogeu cultural. Foi o período onde houve a consolidação das cidades-estado como forma de organização política. E para encerrar, o período helenístico foi o período marcado pela decadência da polis ou das polis, dessas cidades-estado, né? Elas caíram. Por que caíram? Porque foram dominadas, foram invadidas pelos macedônicos, outros povos, eram povos estrangeiros, né? Após a invasão dos macedônicos, vieram os romanos e também invadiram a Grécia Antiga. Vamos falar um pouco sobre a questão da política, da cultura, da economia e da sociedade da Grécia Antiga. A política, as cidades, estados, elas eram independentes, como foi mencionado anteriormente, elas guerreavam entre si ou se uniam, né? Não tinham leis, tinham leis e governos próprios, elas tinham essas leis e os seus governos próprios. E isso fazia essa distinção entre as diferentes cidades-estado. Em relação à cultura, eram politeístas, cultuavam diferentes deuses. Teve a questão das Olimpíadas, que homenageavam os deuses do Olimpo. Era um período de paz. As polis, elas partilhavam da mesma religião e uniam entre si em diferentes momentos. A economia
agricultura, pecuária e pesca. Em seu auge escravista, houve a presença praticamente de muitas atividades comerciais, mas as principais eram a agricultura, a pecuária e também a pesca. A sociedade ela era dividida na chamada pirâmide social. A gente vai ver agora nesse exemplo aqui. A pirâmide social da Grécia ela era fragmentada. No topo dessa pirâmide existiam os cidadãos. Quem eram os cidadãos na Grécia Antiga? Eram os homens com mais de 18 anos. Eles tinham o poder de participar do governo, tinham direitos, pagavam impostos, mas só que eles não trabalhavam. Abaixo, nessa pirâmide da Grécia Antiga, vinham as mulheres. Livres ou não, elas não tinham direitos. Elas não participavam da política. Elas deviam obediência a um homem, o pai ou o seu marido. As ricas ficavam em casa e as pobres trabalhavam. Abaixo das mulheres, nessa pirâmide, os estrangeiros eram livres, não participavam da política, pagavam impostos, serviam ao exército, não tinham propriedades, não podiam ter propriedades e normalmente eles trabalhavam no comércio. E para sustentar toda essa população nessa pirâmide, os escravos não eram livres, eram propriedades de algum cidadão, eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos e trabalhavam na agricultura ou no serviço doméstico. Então é isso, gente. Encerramos aqui a nossa aula. Até uma próxima oportunidade.